Fala pessoal, alô amigos do rádio, Felipe aqui da KF, um grande abraço para todo mundo. Tô aqui hoje com um cara muito especial pra gente falar sobre vendas, Alexandre. Seja muito bem-vindo aqui à KF, Alexandre. Quero que você se sinta em casa e a gente vai trocar uma ideia agora sobre vendas, uma coisa que é muito importante para todas as empresas, especialmente para o rádio, que passa hoje um momento muito complicado nessa pandemia. Felipe, primeiro que eu estou em casa, né? Tá, com certeza. Me sinto em casa já e obrigado mesmo pela receptividade de sempre. E fico lisonjeado vir aqui falar um pouquinho sobre o que eu amo tanto, né? Vendas, sobre marketing, né? Que hoje é uma conexão só. Uhum. E também, quem sabe, a gente falar um pouquinho sobre performance, né? Porque quando a gente fala de vendas e treino vendedores, né? Praticamente todas as semanas, quando a gente fala de vendas, eu comento muito assim, velho, muitas vezes depende da tua performance pessoal. Uhum. Então, quem sabe a gente conseguir, nessas três searas aí, a gente conseguir conversar, será massa pra caralho. Primeiro de tudo, quero saber quem que é o Alexandre, que você explique para quem tá nos assistindo agora, quem que é o Alexandre, como que o Alexandre conseguiu chegar hoje aí nesse nível de ensinar para todo mundo, né, as artes, porque é uma arte a venda, né? Perfeito. Qual foi a tua trajetória até aqui? Legal. Cara, então hoje eu tenho 37 anos, tenho 2 filhos, né? Eu comecei a trabalhar como office boy, fui um banco privado, onde eu comecei a aprender a vender, Banco Santander. Logo na sequência, eu virei empreendedor, né? Em 2009. Então, desde 2009... Agência, marketing. Então, desde 2009, eu comecei já a trabalhar com marketing, né? Comecei já a levantar o pilar do marketing estratégico, né? Que depois me ajudou muito a entender que o marketing estratégico, na verdade, ele é o start, muitas vezes, do funil de vendas, né? Onde eu vou jogar cliente lá no funil de vendas. E logo na sequência, eu comecei a estudar sobre vendas. Então hoje eu sou investidor de algumas empresas, eu tenho 9 empresas, 13 sócios e eu faço mentoria para outras empresas. A minha mentoria é de máquinas de marketing e vendas. Né? Então, e a gente faz um treinamento, né, de vendas complexas, né, que é o nosso subproduto. Né? E tudo isso é o quê? É onde a gente baliza o nosso estudo diário sobre técnicas de venda. Eu sou um cara que defende muito aquela técnica de venda, não só você pegar um livro, por exemplo, e você aplicar uma técnica de vendas. Né? A gente fala muito de soft skills, né? Que é como a gente age, por exemplo, durante uma conversa, como que eu olho no teu olho, né? Como que eu consigo realmente, com pequenas coisas da minha essência, sem você querer ler uma bíblia de vendas e achar que você vai sair lá fora quebrando muros, mas tu pegar a tua essência e transformar aquilo no potencial como vendedor. Pô, que legal. E, Alexandre, para o universo do rádio, que hoje está nesse momento um pouco mais difícil, né? Aliás, para todo mundo tá assim. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu sou um vendedor, vou começar a vender hoje comercial, vender basicamente como a agência faz também, né? Sim. Só que focado mais no rádio. Como que o vendedor tem que abordar, sei lá, a primeira vez o cliente hoje? Perfeito. Cara, a primeira coisa que tem que entender o produto que você vende, que é aí que vem o principal. Ter clareza total sobre. Que o produto não é a mídia, não é o spot, não é o espaço comercial, não é o minuto. A minutagem é o que tu faz de matéria-prima. Tu tem a tua minutagem, vou vender meus 30 segundos, meus 15 segundos, meu 1 minuto. O grande segredo é tu entender que todo cliente em sã consciência, ele vai querer um tipo de resultado. Então, quando a gente fala de rádio, você sempre vai vender um tipo de resultado. Por que eu falo um tipo? Quando a gente vai para a rádio entender assim, por que o cara contrata, ou ele vai querer vender mais, ou ele quer, eu quero ter o preço da batatinha a 50 centavos e hoje eu quero vender 1 tonelada. Ou o cara quer ter um impacto de marca. Que ele vai olhar para o longo prazo. Ou ele quer vender aquele estoque dele, ou ele quer posicionar a marca dele melhor. Ou ele quer vender produto e serviço, literalmente, ou ele quer ter um posicionamento, porque ele entende que com esse posicionamento ele vai vender de alguma forma. Só que existe uma coisa na rádio que geralmente, quando o cliente é procurado por vocês, né, pelo pessoal da rádio, você geralmente procura os clientes de médio e pequeno porte. Que esse cara tem uma coisa, que ele não tem uma coisa que é chamada gestão estratégica. Então, para ele, muitas vezes, ele acha que ele vai contratar a rádio e só por si a rádio vai dar resultado. A rádio vai vender para ele. Vai vender para ele. E a gente sabe muitas vezes que a gente fecha portas, que a gente fala muito na vendas da ampulheta de vendas. Que é o quê? Tu tem o funil de vendas, que é quando tu coloca o teu cliente, ali no meio alguns declínios e tal, e no final saem alguns clientes. Mas o que é a ampulheta de vendas? É aquele cliente que ele entende que você está olhando para ele como de uma forma estratégica para dar resultado. E esse cara vai fazer a recompra. Porque quando a gente fala na rádio, o que eu vejo o maior erro? É a gente não olhar para a recompra. E daí a gente depende do favor.
Muitas rádios hoje dependem de favor. Que o cliente muitas vezes ele investe na rádio, mas ele não sabe se dá resultado. Ele não tem como medir muitas vezes isso, né? E ele deixa lá o spot rodando 1 ano, o mesmo. Sem dar atenção pra mídia. Só que isso muitas vezes você, como um comercial de rádio estratégico, tu sabe. Que se ele deixar um spot lá vencer, se ele deixar um spot muito tempo mesmo, cara, não dá mais impacto. E o que é o grande segredo? É você entender que para tirar essa seara do favor e você se considerar um meio de comunicação estratégico, como nós consideramos hoje a rádio em muitos lugares, você precisa mudar o pensamento de como você vende. Ou seja, você vai ter que vender... você não vai vender o produto, você não vai vender um minuto, você vai vender a solução que aquilo vai trazer, não é? Perfeito. Você vai entregar um minuto, mas você vai vender a solução dele. Porque é mais ou menos assim, ó, por exemplo, eu vou comprar uma lasanha, eu quero comer. Tipo, a Sadia fabrica, mas a Sadia não me fala assim, ó, eu demoro 30 segundos pra passar na minha esteira, eu coloco 250 gramas de carne, tanto de molho. Não, cara, eles vendem o quê? Quero saciar a sua fome. Esse é o grande segredo. O que a Sadia vende pra mim quando eu compro uma lasanha no supermercado, eu quero saciar minha fome de uma forma rápida que eu vou colocar no micro-ondas e vou esquentar em 3 minutos. Tu entendeu? E quando a gente vem pra rádio, o que eu observo? As pessoas elas ainda têm aquela falsa impressão de vender a mídia. Mas, na verdade, o cliente ele quer resultado. Por isso que hoje muitas rádios, muitos meios de comunicação, que eles conseguem entender isso, eles começam a entender, cara, se é resultado que eu vendo, será que o Facebook da minha rádio não pode dar resultado? Será que o site da minha rádio não pode dar resultado? Será que, em vez de eu vender para ele 1 minuto de propaganda, eu não posso fazer um programete com conteúdo com esse cara? Vou dar um exemplo de um cliente nosso, que eu faço em várias cidades, a gente contrata a rádio para fazer um programa chamado Hospital do Dente Responde. Então, eu contrato a rádio para fazer esse programete. O que é esse programete? As pessoas mandam mensagem lá para a rádio, pelo WhatsApp, seja por onde for, tirando dúvidas, tudo que for de saúde bucal. Então eu parei de falar na rádio sobre faço implantodontia, faço tal coisa e comecei a escutar o cliente. O que começou a acontecer? Aqueles clientes que ouviam o programete, quando eles tinham uma dor de dente, por exemplo, onde que eles iam? Iam no nosso cliente. Já ligava inconscientemente. Né? porque é isso que acontece. O que acontece com uma marca? Hoje vamos pegar mais uma Coca-Cola. A Coca-Cola, em média, aparece para nós durante 7 vezes por dia. A gente vê ela, seja no caminhão que passou por mim agora, seja no mercado ou no restaurante que eu vou almoçar, seja num filme que tu assistiu e passou uma plaquinha na Coca-Cola. Tudo isso é o quê? É marketing. Porque as pessoas confundem muito marketing com comunicação. Comunicar é eu ir na rádio e contratar um spot de 30 segundos. O que é o marketing? É a estratégia do spot de 30 segundos. Que muitas vezes ele faz uma composição 360 de uma outra mídia. Não tá errado o cara, por exemplo, fazer um investimento, por exemplo, em patrocinado em redes sociais, porque não adianta tu falar que o cara não vai ter resultado, porque ele vai ter. Mas ao mesmo tempo, você tem uma coisa na mão. As mídias tradicionais, elas têm credibilidade. Então, quando eu chego, por exemplo, pelo rádio e eu falo sobre a minha marca, eu ganho credibilidade. Só que o canal, onde ele arrasta para cima, é no digital. Então, esse 360, muitas vezes, ele é esquecido. O que eu falei da Coca-Cola antes. A Coca-Cola sabe disso. É o 360. Ela sabe que somente ela investir numa mídia, ela não vai ter o resultado que ela tem hoje. Só que quando ela começa a entender isso, você da rádio, muitas vezes você tem que agir como consultor do teu cliente. Para que ele tenha resultado, por exemplo, uma pizzaria. Vamos pegar um exemplo. A pizzaria. O cara tem fome, geralmente lá ao meio-dia o cara tá com o período dele de maior fome ao meio-dia. Então eu posso ir lá ao meio-dia, conversar com o cliente na rádio 11h30 ao meio-dia, falar com ele sobre pizza. Eu não preciso falar para ele que eu vendo pizza à noite. Eu falo sobre pizza, por quê? Porque eu instalei na memória dele algo que quando à noite ele quiser um delivery, quiser comer alguma coisa, ele fala assim, pô, vamos comer uma pizza hoje. Uma forma subconsciente. Porque é uma coisa que é mais poderosa ainda, né? Mas total, cara. 80% das coisas que nós consumimos hoje, ela vem da subconsciência. Eu não lembro daquilo, mas ontem à noite cheguei em casa, velho, eu queria comer um hambúrguer, cara. Eu falei, mas aonde que foi? Daí eu, como sou um cara que estuda sobre isso, eu comecei a desassociar. Pô, eu fui pra Chapecó, passei na frente do BK, passei na frente do Mac, passei na frente de um monte de coisas que tudo me influenciava pra quê? Pra chegar em casa à noite e falar pra minha esposa, vamos pedir um hambúrguer? Tu entendeu? E aí que o cara da rádio, quando começa a entender isso, ele começa a falar assim, putz, se eu sou consultor do meu cliente, quando você chega no teu cliente, o que tu tens que fazer como comercial? Você jamais pode chegar no cliente vendendo um minuto. Você tem que chegar no cliente perguntando pra ele. Cara, vamos falar sobre o resultado? Faça perguntas então, né? Cara, venda ela é composta por perguntas inteligentes. Tanto que eu falo muito pro meu cliente, velho, qual que é o grande segredo do vendedor de alta performance? Ele consegue fazer perguntas inteligentes. Geralmente a gente chama de biblioteca de perguntas inteligentes. Porque a dor do teu cliente, 90% dela é similar.
Então, se você faz perguntas inteligentes, por exemplo, tu chega para um vendedor, um cara que tem uma pizzaria, vamos pegar um exemplo hipotético, e tu faz uma pergunta para ele relacionada com o negócio dele, e tu faz ele falar, não você. Porque o vendedor ele tem um mal que ele fala muito. Ele já vai te entregar o ouro ali, né, para você esquece, velho, ir dirigindo. E aí que vem umas coisas, muitas vezes, que a gente fala da psicologia reversa. Se eu sou vendedor e eu falo pro cliente assim, antes de falar do rádio, eu falo assim, tu chega a fazer um patrocinado em redes sociais de forma estratégica? E o cara fala, não. Naquele momento, tu falou uma coisa pro cara que ele não tá esperando. Quando tu fala algo que você não tá esperando, o que acontece com o teu cérebro? Você presta mais atenção. Por que é o óbvio de um vendedor de rádio? Que fala de rádio. Mas não é óbvio dele que ele fala de uma outra mídia. Só que na composição, você vai falar assim, cara, 360 graus. É importante o cara arrastar pra cima, mas é importante você ganhar credibilidade. É importante você fazer o cara às 11h30 da manhã escutar da pizza, e é importante à noite você fazer o arraste pra cima pra ele pedir a tua pizza. Tu entendeu? Ele tem que estar presente nessas mídias sociais. E a rádio pode utilizar essas ferramentas também. Também. Não é só porque é a rádio que ela não vai mexer com isso. Ela pode mexer com isso e entregar uma experiência muito maior pro cliente, não é? E uma coisa também, Felipe, que eu vejo assim das rádios, que geralmente em algumas cidades que eu passo hoje, cidades menores, por exemplo, 20 mil habitantes, 10 mil habitantes, 40, 50 mil habitantes, que a rádio muitas vezes é o único meio de comunicação ou o meio de comunicação de que tem mais credibilidade. Ou seja, as pessoas, elas param para avalizar as coisas que elas veem no digital. Então, ou que ela vê numa TV, por exemplo, sei lá, pegar uma sucursal que não é da cidade dele e tudo mais, né? Então, assim, pô, ele vê lá, não sei o que acontece em tal cidade, mas ele quer saber o que acontece na cidade dele que é menor. Só que acontece uma coisa que eu vejo que as rádios perdem muito. O posicionamento do radialista. Porque o radialista lá, o cara que tá lá do outro lado, o cara que tá falando, por exemplo, esse cara tem a credibilidade. As pessoas estão na rádio. E muitas vezes eu observo que a rádio deixa de explorar isso. Porque o que seria o ideal? Seria ele fazer o quê? Trabalhar com o personal branding. Pro locutor. Pro locutor também, porque ele faz parte, é o ingrediente, não é verdade? Tu não concorda? Pô, vocês fazem isso, né? Você é um ingrediente em minutos de uma receita lá, por exemplo, de uma rádio X. E naquele momento, o cliente muitas vezes, tá, mas quem que é essa pessoa? Eu quero ter credibilidade junto com essa pessoa. Então, assim, quando a gente fala de rádio, não existe uma estratégia. São várias coisas juntas que fazem com que você consiga se posicionar. E quando tu pega essa, por exemplo, de você melhorar o posicionamento estratégico, o que vai acontecer? Você vai começar a ter mais audiência. Não só no rádio, mas também no digital. Porque o nosso cliente hoje, ele é multiplataformas. Ele não, cara, é meio que... Ele ouve rádio, mas ele também tá nas mídias digitais. Velho, ele ouve rádio no celular e escutando o jogo do Grêmio. Tu entendeu? Então, assim, não adianta a gente achar, por exemplo, que o cliente ele vai ficar ouvindo rádio como era uma vez, que o cara sentava na caixa de lenha e ficava ouvindo rádio. Não vai acontecer isso, cara. O cara vai ouvir o rádio, o volume mais baixinho ou mais alto, vai assistir a TV, talvez só vendo a imagem e vai estar... ali na rede social dele, na rede social, no WhatsApp, ali consumindo conteúdo, entendeu? Tá, e para esses locutores que você acabou de mencionar que tem que fazer também esse branding, digamos assim, que também são vendedores, ou seja, ele tem ali meio que um conflito, talvez, que ele tem que dar atenção no ar e também fazer a venda. Ele pode explorar isso em um formato só, ou ele tem que se posicionar diferente? Quando ele está no ar, ele é o locutor, e quando está vendendo, ele tem que ser, sei lá, diferente daquilo que está entregando no ar, ou ele pode juntar os dois, enfim. Na verdade, assim, vamos imaginar o seguinte, cara. Qual que é o melhor marketing hoje, nos últimos 10 anos para cá? Que a gente chama do marketing de conteúdo. É o melhor marketing que existe. Existe uma pirâmide, que a gente chama de pirâmide de autoridade. Que você começa lá sendo um generalista, né? Tu vai para um especialista e tu vira uma autoridade, e depois tu vai até a lenda, por exemplo, como, né, nós falávamos agora de alguns profissionais. Nós, por exemplo, o que eu estou fazendo com a minha marca? Eu, uma vez, era generalista. Ou seja, eu era um cara que não era conhecido pelas pessoas como especialista em algo. De repente, tu começou a ser especialista. Pô, o Alexandre é um cara de marketing. Pô, legal. O cara é marketing de vendas. E hoje, eu estou tentando me transformar numa autoridade. O que uma autoridade faz? Ela ensina os especialistas. Quem que é especialista hoje? O teu cliente. O meu cliente é especialista no negócio dele. Só que eu sou autoridade em marketing e vendas. Quando eu falo, por exemplo, de um radialista, o que eu vejo? Parte-se do pressuposto que se ele está vendendo mídia, se ele está fazendo marketing, ele pode ser o quê? Um generalista, um especialista ou uma autoridade. Quando você vai para o teu meio de comunicação, por exemplo, as tuas redes sociais, quando você está na frente do microfone, o que você tem que começar a fazer? Começar a transformar o teu conteúdo que você faz em um conteúdo de pessoas de autoridade. Só que uma pessoa de autoridade, o que ele faz? Ele ensina o cliente. Vamos dar um exemplo. Muitos de vocês que vão me escutar aqui hoje, eu estou tentando ensinar, de alguma forma. Talvez um insight ali no meio você vai pegar alguma ideia e vai colocar em prática.
Naquele momento, o teu cérebro vai começar a criar o quê? Pô, esse cara ele pode ser um especialista, esse cara pode ser uma autoridade. O dia que tu me considerar uma autoridade, você compra tudo de mim. Tudo que tu quiser, tu vai comprar. Eu faço isso hoje. Eu faço um treino de vendas onde eu cobro R$1.200 um ingresso. Eu estava agora numa cidade com 24 mil habitantes, que é Maravilha, Santa Catarina. Eu tinha 49 pessoas na turma, minha terceira turma na cidade. Daí como que, cara, tu tinha a mulher da loja de roupa, tinha o cara lá não sei o quê. Cara, uma turma onde a gente faturou, sei lá, R$60 mil. Pra uma turma com 16 horas de treinamento. Mas por que as pessoas fizeram isso? Eles fazem o cálculo, velho. Por quê? Porque aquelas pessoas que estavam lá me consideravam o quê? Autoridade. Por que eu sei disso? Porque quando elas saíram, eu pedi pra elas escreverem uma carta. Dizendo tudo o que faltou no treinamento na visão delas. Apenas 2 pessoas ficaram em dúvida. Das 49. Todas as outras pessoas, a maioria delas, escreveram assim: cara, eu sempre quis estar contigo, você mudou minha vida, eu já te acompanho nas redes sociais e não sei o que, não sei o que. Ou seja, a minha autoridade fez o cara me pagar. E agora eu volto lá pro radialista. O que acontece com o radialista? Se ele começar a ser um cara gerador de conteúdo, ou seja, ele começar a ir no cliente em vez de vender, ele ser um pseudo consultor, ele começar a mostrar outros caminhos pro cliente, não fechar portas. Levar soluções, né? Levar soluções, cara. E muitas vezes tu tem que ter, digamos, a empatia com o cliente de falar assim, cara, não é o melhor fazer a rádio agora. Não é o melhor. Muitas vezes tu sabe, cara. A gente sabe que não é o melhor naquele exato momento. O cara fazer aquilo, ele não vai vender. Quando você começar a falar assim, ó, Ivan, posso dar uma dica? Vamos fazer o seguinte. Primeiro, isso. Depois, a gente volta a conversar. Eu quero te ajudar. Nesse momento, eu vou te ajudar. Ganhou o cara. Velho, nunca mais o cara vai esquecer de você. Por quê? O que é o esperado? É que todo mundo quer vender pra todo mundo, velho. Mas quando alguém liga lá, por exemplo, na Nova Performance, a primeira coisa que a gente faz, antes de vender o ingresso pro cara, entender se faz sentido ele fazer o evento ou o treinamento. Se a gente entende que não faz sentido pra ele, o que a gente vai falar? João, posso dar uma dica? Cara, fica uns 5, 6 meses, segue o Alexandre no Instagram. Acompanha o conteúdo que ele faz. Tu vai ter muita coisa que você pode colocar em prática sem ir no curso. Quanto custa? Nada. Quando o cara criou o valor, o que ele tá fazendo? Naquele momento eu tô tirando a pressão dele olhar só pra preço. Ele vai gerar valor sem eu cobrar nada. Quando chegar na hora dele assinar o cheque, ele já tem o valor criado. Por isso que eu digo, quando a gente nós que somos consultores, vendedores, o que tu tens que fazer? O tempo inteiro tu tem que estar gerando valor pro teu cliente. O tempo inteiro. Por isso que tu tem que ser um conhecedor do quê? De marketing digital. Você tem que ser conhecedor de outros canais. Não que tu tem que vender outros canais. Tu tem que ser um conhecedor. Para quando tu chegar na frente do cliente, ele te perguntar como funciona, você sabe que, cara, se tu é um cara estratégico, tu tem que saber. Porque é assim que tu vai ganhar a autoridade do teu cliente. Ô Alexandre, e uma coisa que eu falo também muito para os meus clientes, que é o seguinte: a Globo promove, no break comercial da Globo, por exemplo, ela promove muitos conteúdos da Globo. Perfeito. E eu falo muito isso para as rádios também promoverem, de alguma forma, não precisa ser exatamente como a Globo faz, que é no break comercial, pode promover o locutor ao vivo, falando daqui a pouquinho vai ter a tal atração XYZ, que vai falar sobre tal assunto e tal. Enfim, promover as atrações da própria rádio, porque a rádio gera atrações ali. Perfeito. E ela também tem que se promover. Como você vê essa situação? Cara, a primeira coisa que você tem que entender é que assim como uma empresa, a rádio, ela também tem que agir de forma estratégica. Além dela usar o espaço dela, que nem você falou agora de enredar a comunicação, né? Eu falo de enredar a comunicação. Isso, por exemplo, eu estou falando sobre um determinado assunto, só que daqui 30 minutos eu vou falar sobre um outro assunto que talvez essas pessoas da audiência agora, ou elas podem assistir, ou ouvir, perdão, ou elas podem, inclusive, influenciar outras pessoas a ouvir. Então, nesse momento, o que eu tenho que fazer? Você tem que comunicar você mesmo para você enredar. Fazer com que as pessoas consumam o máximo possível da sua programação. Só que daí vem uma coisa importante que eu vejo hoje, as pessoas, as rádios, eu vou falando especificamente de rádio agora, mas muitas empresas também, que elas não conseguem ver o investimento em marketing, lembra que marketing é estratégico, né? Investimento em marketing como sendo algo que vai dar uma taxa de retorno sobre o investimento. Então, assim, quando tu não consegue ver isso, você não investe, você corta. Assim como muitas empresas cortam o rádio achando que não dá resultado. Qual a primeira coisa que é cortado quando dá uma crise? É mídia. É mídia. Só que daí, cara, é suicídio. Porque, em teoria, a mídia é o quê? Ele causa atração para as pessoas quererem você. Isso aí. Não que você vai ter que investir mais, mas tem que investir de uma forma mais inteligente, claro, cada vez mais inteligente, isso, né? Daí vem aquela questão que eu falo. O que acontece com a rádio? A própria rádio, muitas vezes, ela não acredita no marketing estratégico. Porque ela não investe nela mesma. Daí como que esse cara
esse locutor vendedor, esse vendedor, chega no cliente e ele fala sobre marketing estratégico. Como que ele fala que uma mídia pode dar resultado se nem mesmo a rádio investe na própria mídia? Tipo, é meio utópico, parece quase um kamikaze, entendeu? Que o cara sabe que ele vai lá e sabe que, cara, eu vendo uma coisa que eu não acredito. Como é que tu vende uma coisa que tu não acredita? Por isso que eu digo, eu não tô dizendo que não vai dar resultado. Se a rádio conseguir entender que ela também pode se posicionar estrategicamente, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão querer fazer a mesma coisa que a rádio faz. Entende? Eu falo muito isso, eu sou hoje diretor de marketing do CDL da minha cidade, né? Aqui de Concórdia. E eu falo pra entidade, eu falo assim, cara, quem que tem que ser exemplo em marketing em Concórdia? A própria entidade, né? Se a entidade não for exemplo em marketing, por que o meu associado vai mudar o pensamento dele e começar a ser inteligente em marketing? Não vai fazer. Porque se eu que sou a entidade, que tô dizendo pra ele, cara, tu tem que usar o WhatsApp de forma profissional, tu tem que usar a rede social de forma profissional, tu tem que fazer um plano de comunicação. Se eu não fizer o meu plano de comunicação, como é que eu vou exigir que você faça? E a mesma coisa é rádio. Eu não posso exigir que o meu cliente ele tenha um pensamento estratégico sobre a comunicação de rádio se eu não aposto na minha própria comunicação. Tu entendeu? Então, assim, qual voz que tu tem que ter lá? Cara, tu tem que ter uma voz profissional. Entendeu? Qual conteúdo que tu tem que ter lá? Tem que ter um conteúdo profissional. Porque se você não fizer isso, o cliente vai começar a desacreditar de você. E aí que eu vejo uma grande coisa, Felipe, que as pessoas, elas deixam de fazer e medir o quanto vale uma marca. Uma marca de uma rádio, a minha marca, a sua marca, né, a marca aqui do estúdio, todas essas empresas e pessoas, elas têm um valor de marca. E como que a gente ganha valor de marca? Se posicionando. E como que a gente se posiciona? Marketing, comunicação. Então, se você quer que a sua rádio tenha mais valor percebido, que as pessoas paguem melhor ou paguem mais pela minutagem, você precisa obrigatoriamente se posicionar. Senão não justifica você querer aumentar a quantidade de anunciantes ou aumentar o valor da tabela. Isso mas mesmo. Por quê? Você está entregando mais, está fazendo melhor o teu conteúdo, né? Isso mesmo. E muitas vezes, Felipe, assim, além de você fazer melhor o conteúdo, existe uma coisa que, como que a pessoa paga, por exemplo, um telefone 10 mil reais ou paga um telefone 900 reais? Uma coisa chamada o quê? Valor percebido. Existe um valor intangível, que é o quê? O valor da marca. Por exemplo, um telefone da Apple. Existe um valor ali que é intangível. Que não é o produto, não é o alumínio, as peças, os componentes. Não é. É o quê? É o valor da marca. As pessoas compram porque sabem que é bom, que existe ritual, que existem coisas por trás da marca, por exemplo, que são intangíveis. Só que quando a gente vem para o mundo hoje normal, tu vê as empresas, tipo, a gente tá falando das rádios, né? Elas esquecem que existe uma coisa que é o quê? Investir na minha marca. Quanto que a Apple investe na marca dela? Que é a coisa que você faz quando você chega no cliente e bate na porta e pede para ele investir na tua rádio. Tu tá fazendo muitas vezes, vamos pegar um exemplo aqui, sei lá, um salão de beleza. Tu acha que a pessoa em sã consciência vai ouvir um spot de rádio e vai falar assim, meu Deus, vou largar o meu almoço agora, vou lá cortar o cabelo? Não vai acontecer isso. Ela vai fazer o quê? Ela vai ser instigada para que no momento que ela queira ir, que pode ser no mesmo dia, inclusive, ela vai lá, vai marcar, blá, 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 e vai no salão de beleza. Ou seja, o que essa empresa está fazendo? Investindo na sua marca para que quando a pessoa tenha a dor, ou seja, eu quero cortar o cabelo, ela lembre daquele salão. Entende? Só que quando a gente fala da rádio é a mesma coisa. Se eu quero que as pessoas me lembrem como sendo um cara estratégico de comunicação, que ele vai ter resultado, seja de marca ou seja de vender produto, eu preciso mostrar que eu também faço isso com a minha marca. Ô Alexandre, e agora nesse novo universo aí que a gente está sempre em transformação, né? Como é que a rádio pode ficar atenta a essas mudanças das pessoas, do comportamento delas, né? Porque muita gente hoje tá... Uma vez rádio era ou musical ou informativa, hoje a rádio tá meio que mesclando isso. Como é que a rádio tem que acompanhar essa evolução ou essa mutação das pessoas? Acho que a primeira coisa, Felipe, é a gente entender que existe a mutação, né? Eu acho que tem muitas empresas, não só as rádios, que elas não veem a mutação. Porque elas não acompanham o seu cliente. E quando eu falo assim, existe uma coisa que é uma falsa impressão que a gente acompanha o cliente, porque a gente fala sempre com as mesmas pessoas. Então, como a gente fala com as mesmas pessoas, meio que a gente vai mutando a nossa vida pelas pessoas. Mas quem são as mesmas pessoas? Cara, é meu amigo lá do colégio. E o cara vai mudando. A rádio vai envelhecendo junto com a pessoa. Só que muitas vezes, não que você não tenha que envelhecer com as pessoas, não tenha que ter toda a parte de credibilidade. Mas o que tu tens que fazer? Entender que a gente chama de persona, né? Que é as pessoas que consomem o meu conteúdo, elas são mutáveis. O meu desejo de 10 anos atrás não é o mesmo de agora. O que eu visto, o que eu uso, o carro que eu ando, os lugares que eu frequento não são os mesmos. Então, se aquela rádio lá atrás que se comunicava comigo
né, ela parou de se comunicar ela continuou se comunicando da mesma forma, aquele Alexandre de 10 anos atrás não existe mais. E como que tu faz para você acompanhar o teu cliente? Você conversando com pessoas que não são do teu ciclo de convivência. Então é utopia você ir pro teu cliente vender um anúncio, por exemplo, comercial, e você conversar com ele sobre posicionamento. Porque não é ele geralmente que vai dar audiência. Ele pode até dar audiência, mas ele não é o volume. Porque ele é um empresário, ele é um dono do estabelecimento. Mas será que a caixa do supermercado? Será que a menina que vende roupa lá na loja? Será que o frentista? Será que esse cara, você conversa com ele? E eu vejo aí que veio uma grande oportunidade. Para a gente conseguir acompanhar o mercado, você precisa conversar com o seu real cliente. É meio que uma pesquisa em si ou... Uma pesquisa informal, Lipe. Às vezes é informal e você está participando. Vamos pegar um exemplo de um cliente meu de odontologia que eu faço mentoria. Eu falo para ele assim, cara, onde que está teu real cliente? Teu real cliente não é um outro empresário que joga futebol contigo. Teu real cliente é o cara que está lá no interior fazendo um costelão. Aonde você coloca o papel da marca da tua empresa em cima da mesa de madeira. O que ele tem que fazer? De vez em quando, no final de semana, ele tem que ir lá comer um costelão com o cara. Comprar um galeto com uma macarronada para comer com o cara. Se o cliente dele tá lá, ele tem que ir. Tu entendeu? Só que eu vejo muitas empresas, elas ficando nas ilhas, né? Então, assim, o que eu vejo da rádio hoje? Cara, ouça o seu cliente. Vá pra comunidade. Vá pra comunidade. Se a comunidade é a tua audiência, vai pra comunidade. Se o empresário é a tua audiência, vai falar com o empresário. Se o cara do comércio é a tua audiência, fala com o cara do comércio. Mas não fale com pessoas que vão te corromper para você se posicionar. E geralmente quem são essas pessoas? É o cara que assina o contrato para contratar a mídia. E está errado, entendeu? Entendi. E, Alexandre, outro detalhe, até pra gente finalizar, em relação a gente conseguir manter esse cliente fiel, acho que é meio que um apanhado de tudo isso, mas assim, pra finalizar, pro cliente fazer essa primeira venda e continuar tendo essa recorrência desse cliente, né? Para não ser só uma única venda, ele tem que entregar, obviamente, ele tem que entregar o que ele prometeu, mas para ele conseguir manter, o que vai, sei lá, fazer diferença? Atendimento, o produto em si? É uma composição de várias coisas, né? Vou falar algumas coisas técnicas aqui que são importantes. Quando a gente fala de quanto o cliente vai gastar conosco na vida dele, a gente chama de LTV, né? Que é o tempo, é o quanto tempo ele fica, quanto tempo ele me dá de dinheiro na vida dele. Primeira coisa é nós, por exemplo, como empresa, saber qual que é a média de idade do cliente com a minha empresa. Porque quando eu sei a média de idade e eu vejo que ela está diminuindo, porque muitas empresas não calculam. Como é que tu faz isso, Alexandre? Vai lá, pega. Primeiro contrato que o cara fechou contigo, quanto tempo ele está em casa. E aí tu começa a observar uma coisa, que é uma tendência. A idade do cliente contigo começa a diminuir, porque ele começa a ir para outras mídias. Então, a primeira coisa é você começar a medir isso. Outra coisa importante a gente chama de Customer Success, né? Que é sucesso do cliente. Ou experiência do cliente, né? Que é o CX. O que tu tens que fazer? Entender que hoje, por exemplo, a minha empresa, eu tenho hoje na A9, eu tô com 14 funcionários, na O2 uns 50 funcionários, nós temos 100 e poucos funcionários no grupo. Mas na A9, que tem 14 funcionários, 2 deles são Customer Success, que são pessoas pagas somente para conseguir fazer com que o cliente tenha sucesso ao comprar nosso produto. Então, se o cara comprou um curso, que eu falei para vocês antes, ele tem que chegar no final do curso e entender que ele teve sucesso. Ele tem que me falar, cara, foda, muito bom. É isso que eu queria. Exatamente. E se não teve sucesso, ele tem que corrigir a rota. Então, o que acontece geralmente numa empresa que você está vendo lá fora, uma empresa de software, uma empresa, uma Magazine Luiza, essas empresas maiores? O número de vendedores é a mesma quantidade de pessoas responsáveis pelo sucesso do cliente. Por que é mais importante? Eu conquistar um cliente novo ou manter o cliente em casa? Tem uma velha matemática que fala que custa 7 vezes mais trazer um novo cliente para casa. Então, muitas vezes, você ter, por exemplo, alguns indicadores de sucesso. O que é um indicador de sucesso? Teve resultado? Sim ou não? Entendeu? Quanto que o cara estava satisfeito? Atendimento? Aí tu começa a falar, o que é importante para o teu cliente? É atendimento? Então, você vai ter que investir em atendimento. É importante o resultado? Você vai ter que investir em coisas, né, em técnicas para ter resultado. Tu entendeu? Então, assim, quem tem que dizer o que é sucesso é o cliente, porque cada rádio vai ter um tipo de cliente. E o vendedor tem que ler isso aí, tem que interpretar mesmo. E conseguir entregar isso aí. Entregar o sucesso. Entende? Aí que vem uma grande sacada ali, porque várias empresas que estão entendendo que o sucesso é muito mais importante para a venda são as que mais vendem. Se eu pegar hoje, por exemplo, nas nossas empresas, tu vai ver a taxa de recompra que eu tenho. Por que eu tenho recompra? Porque é aquele cara que fica comigo mais tempo. Porque se ele teve sucesso a primeira vez, qual a possibilidade de ele ter sucesso a segunda? Se ele teve a segunda, qual a possibilidade da terceira? E nesse momento ele começa a ter medo de trocar. Porque se ele está tendo sucesso, e quando não tem sucesso eu falo com ele,
Eu falo, cara, putz, eu quero entender por que não deu resultado. Eu quero entender por que tu não teve sucesso. Aonde que foi a falha? E você corrige a falha e ainda atribui ao teu cliente a correção da falha. Vou dar um exemplo que a gente está investindo agora em algumas cafeterias, né? A gente está abrindo agora. Abrimos um em Concórdia, estamos abrindo em Chapecó agora. E na sequência vamos abrir mais 2 cidades. E a gente abriu a primeira e qual que era a nossa premissa básica? Sucesso do cliente. Todo cliente que nos dava nota, né, de 0 a 5, né, que era nota 0 é o pior, 5 é o melhor, que dava abaixo de 5, ou seja, 4, 3, assim por diante, nós ligávamos pro cliente e alguns deles nós íamos na casa do cara. Cara, teve clientes que nos deram 3 páginas de texto de feedback. 3 páginas de texto de feedback. Esse cara, a gente considerou ele padrinho das mudanças e melhorias em alguns processos da cafeteria. O que aconteceu com esse cara que era um retrator, que tinha reclamado, e a partir do momento que eu dei atenção nele, o que ele virou? Um promotor. Então esse segredo de você entender que no centro de tudo está o cliente, é o que vai fazer o cliente percorrer mais tempo contigo na vida. Mesmo quando, daqui a pouco, ele vai falar assim, não, faz com o cara lá que sempre dá certo. Porque na visão dele, você é um cara de sucesso. Você entrega sucesso para ele. Eu acho que isso é uma das coisas que as rádios hoje precisam se preocupar mais. Alexandre, eu tava vendo um vídeo, agora eu lembrei, tava vendo um vídeo teu falando sobre que a culpa é sempre do vendedor. Né? Para a pessoa assumir a culpa dela. Enfim, eu acho que isso é importante a pessoa se colocar nessa posição de assumir a culpa, de assumir a responsabilidade para conseguir realmente partir para cima, ver onde está errando ali na hora da venda, né? E conseguir ir melhorando sempre. O que você tem a dizer para finalizar aí o nosso podcast? Cara, assim, ó, vamos lá. Quando a gente fala de aprendizado, né? Que eu acho que a gente volta um pouquinho e fala de aprendizado. Como que a gente aprende? O caos nos ensina. Não existe, por exemplo, a gente achar que a gente vai aprender, por exemplo, somente nas glórias. Então, o que vai fazer a gente ficar melhor é o caos. Vamos pegar o exemplo agora, por exemplo, durante uma pandemia. Por que muitas pessoas se reinventaram na pandemia? Porque o caos trouxe para ela um start de reinvenção. Quando a gente fala de uma reclamação, de algo que o cliente nos proferiu, a primeira coisa que você tem que entender é que aquele momento pode ser um caos de aprendizado. Só que nós, seres humanos, nós temos uma coisa que a gente chama de teoria da conformidade. A gente quer ser aceito pelas pessoas. Então, quando uma pessoa fala assim, Felipe, eu não concordo contigo, eu acho que você está errado, naquele momento, o que o teu cérebro joga como substâncias? Substâncias inibitórias. Você inibe o teu cérebro de aprender com a crítica. Porque você quer ser aceito. Só que aquela pessoa que tem performance, ela sabe que o momento onde ela vai evoluir é o momento da crítica. Não é o momento que o cara diz, cara, que bom que você é. Tanto que a gente tem uma regra lá na Nova que é assim, ó, cessem as palmas, tem trabalho a ser feito. Então, cessem as palmas, tem trabalho a ser feito. Por quê? Porque quando você começa a só querer palmas, você se corrompe ao aprendizado constante. Inclusive, se a gente olhar, por exemplo, sobre processos de aprendizado constante, que é onde os profissionais de alta performance estão, você vai observar que ele sempre vai fazer o quê? Ele vai dar 20% de atenção no que deu certo, falar assim, cara, legal, eu estava no caminho certo, e 80% ele vai olhar para o que não deu certo. É assim que funciona um atleta de alto desempenho. Tu vai pegar um Cristiano Ronaldo. Tu acha que ele vai só olhar o gol que ele fez? Ou ele vai olhar aquele momento que ele fez um passe errado? O momento que ele deu um pique, ele não conseguiu fazer toda a performance? Entendeu? Entender o que aconteceu de errado ali. É óbvio. Né? Porque se o cliente reclamou, velho, vamos ser sinceros. Mesmo o cliente não tendo razão, como muitos de nós achamos que o cliente não tem razão, algo no meio do percurso aconteceu. Vou te dar um exemplo. Durante o meu treinamento agora, o último, um cliente escreveu assim... eu levei 2 funcionários, achei que você seria mais direto com eles. Eu falei, cara, o que é direto na visão dele? Olha só, na minha visão, eu fui direto pra caramba. Mas na visão dele, não. O que eu fiz? Cara, tu me explica, deixa eu entender o que era o direto pra ti, pra eu entender. E daí quando ele começou a falar, eu falei, cara, é lógico, velho. Ele queria que exatamente eu falasse coisas que ele sofre no dia a dia. Falei assim, cara, eu não vou conseguir fazer isso no treinamento, porque eu tenho que ser genérico no treinamento, mas eu consigo te ajudar depois. Me manda por áudio todas as perguntas que tu tem hoje, eu vou mandar um áudio personalizado pra você. Pra falar pro teu colaborador, da maneira que tem que falar. Aqueles caras que foram no treinamento, vou falar pra eles. Você cresce e faz o cliente crescer também, né? Na hora o cara falou assim, Alexandre, não precisa. Eu falei, não, precisa sim, cara. Por quê? Centro de tudo do cliente, sucesso do cliente. O sucesso dele era ter resultado, ele tem que ter resultado. Nem que eu faça essa correção de rota depois. E aí que vem o grande segredo. Quando você se fecha essa crítica, o que eu ia fazer? Ia pegar o papel e ler, cara, isso aqui joga fora. E esse cara talvez nunca mais... O que eu ia fazer com o funil de vendas? Ia fechar
o funil de vendas. Ele não ia fazer ampulheta, ele não ia mais comprar de mim. Agora esse cara, possivelmente, ele vai vir no evento, esse cara vai indicar, que é aí que vem a grande segredo também, que é um cara influenciador. Tu entendeu? Então esse processo de nós entendermos que o erro, simplesmente, ou a reclamação é uma reclamação, cara, tá totalmente errado. É ali que tu tem que olhar. É os 80% de ação que tu tem que ter em cima daquilo para aprender, aprendizado constante. Entendeu? E isso vai fazer você... Porque eu acredito que muitas pessoas hoje, no meio de rádio, pelo menos algumas que eu converso, Felipe, elas têm esse sentimento de estar parado no tempo. Se tu tem sentimento de estar parado no tempo, possivelmente você se fechou a críticas lá do passado. Possivelmente. E talvez as pessoas um dia cansaram de te criticar e não te criticam mais. Eu sempre falo para os meus clientes, falo assim, velho, o dia que tu parar de reclamar, velho, eu vou me preocupar. Porque eu não sou 100%, cara. Eu não tô bom quanto eu quero. Se tu parar de me esticar a corda, eu sei que vou parar, eu vou estagnar. E eu vou ter que procurar outro cliente que me cobre. Entende? Então, muitas vezes, quando ninguém mais reclama contigo, ou ninguém pede um processo evolutivo, alguma coisa... É um sinal. É um sinal que você possivelmente tá errado. Entendeu? Você tá errado. E as pessoas estão cansadas de te falar. Sensacional, Alexandre. Quero te agradecer, tá? Mais uma vez, você ter vindo aí. E vem novidade por aí, né? A gente vai falar, talvez em outro momento, sobre isso, mas vem novidade por aí. Pro pessoal ficar ligado, então, que a gente vai disparar a qualquer momento aí essa novidade com o Alexandre, uma parceria aí. Perfeito. E vai ser sensacional. Todo mundo vai conseguir aprender mais sobre vendas. Espero que sim, né? Espero que sim. Inclusive o cliente do pessoal da rádio, então, né, cara? Show de bola. Lipe, obrigado mesmo do fundo do coração, cara. Conte sempre comigo. Nós somos da mesma cidade aqui. Estamos um pouco distantes agora, nos aproximando. Espero que eu consiga contribuir com você e com toda essa galera aí que te segue. E como eu falo lá na 9, quando a gente começou a se aproximar de ti, eu falei, cara, é um cara que realmente hoje eu considero que tem sucesso, está tendo sucesso. Eu acho que tu vai evoluir muito mais ainda na tua carreira. Tenho certeza absoluta, cara. Quem não conhece ainda o espaço aqui, velho, é fantástico, fantástico mesmo. Me identifiquei muito, me sinto em casa e obrigado do fundo do coração. Imagina. Um grande abraço. Tamo junto, tamo junto.